Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Obrigado, Pai, pela palavra. Vem falar conosco, Espírito Santo, através dessa palavra que o Senhor mesmo inspirou. Vem nessa noite corrigir o nosso coração, vem nos fortalecer, alimentar o nosso espírito, para que possamos ser homens e mulheres de Deus fortalecidos, fortes, inabaláveis, para que o inimigo não alcance vantagem sobre as nossas vidas, porque nós queremos, Senhor, a cada dia estar mais cheio da Tua palavra, Senhor, para que o inimigo não nos derrube, Senhor. Que nessa noite a Tua palavra venha forjar o nosso caráter, como o caráter de Cristo. Que nessa noite a Tua palavra venha, Senhor, nos esfregar, nos limpar, que ela venha nos modelar como tijolos espirituais da casa do Deus vivo, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode permanecer em pé, não pode se sentar. Tem gente que olhou assustado. É brincado vivo morto aqui. Eu quero falar nessa noite, querido, que é propício falar, né? Nós celebramos a ceia do Senhor, mas essa noite eu quero falar da cruz de Cristo. Que a cruz foi o último argumento que Deus tinha para salvar a humanidade. Foi o último e o único argumento que Deus tinha. E nós vamos ver que a primeira coisa que Deus colocou para salvar o homem foi o fruto da árvore da vida no jardim do Éden. Porque enquanto o homem não decidisse se ele queria da árvore da vida, do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não estava salvo ainda. Ele só estava ali inocente no jardim do Éden. Então Deus usa a primeira coisa para tentar salvar o homem, para que ele fosse permanentemente salvo e santo. E aí, o que o homem faz? Ele falha. Então, o primeiro argumento de Deus falhou. O fruto da árvore da vida. Aí depois, Deus ensina o princípio do sacrifício e sacrificou o primeiro animal para vesti-los. E aí seus filhos, Caim e Abel, começaram a sacrificar também ao Senhor. E você vai ver que Abel traz o animal para ser sacrificado. Ele continuou no princípio, mas Caim não foi no mesmo princípio. Ele quis sacrificar nabo, berinjela, alface, tomate. E o sacrifício dele não foi aceito. E ele ficou magoado, matou seu irmão. E nós vemos que dali nasce duas linhagens, porque depois Sete, filho de Adão, substituiu Abel. Então ficou uma linhagem pagã, uma linhagem má e uma linhagem boa. E aí você vê que chega no capítulo 6, também falhou essa fase, podemos chamar de dispensação. E Deus destruiu toda a terra com o dilúvio. Aí Deus separa só uma família, a família de Noé. E aí quando seca as águas, a família de Noé desce. E Deus diz assim, bom, agora nós vamos começar tudo de novo com uma família justa. Mas aí a gente vê que também falha. Porque Deus disse assim, enche toda a terra, se espalhem. Para começar, Noé já começou amaldiçoando o seu neto Canaã, né? Que era filho de Cão. Então já há uma maldição. Se há uma maldição, já contaminou o que vai vir ali para frente. E ele manda encher a terra. E nessa dispensação também falharam, porque você vai ver a Torre de Babel, eles queriam ficar juntos. E começaram a partir dali a adorar outros ídolos. Então o argumento de começar tudo de novo com uma família justa também não deu certo na família de Noé. Aí Deus chama Abraão. Abraão, o pai da fé, porque dele ele ia fazer uma grande nação e os descendentes seriam uma bênção e abençoaria todas as famílias da terra. E aí Abraão sai e vai para Canaã. Só que faltou comida lá. Aí Abraão desce para o Egito. Deus não mandou ele descer para o Egito. Você percebe, querido, que
em todo momento que Deus está tentando fazer alguma coisa com o homem sempre provou que ele falha. O homem sempre provou que ele não pode. E Deus não mandou descer para o Egito. E do Egito ele veio com uma mulher chamada Agar. E dali fez aquela confusão toda. Porque a promessa não vinha, o filho não vinha. E ele deitou-se com Agar porque a mulher pediu para ter filho com ela, a serva. E aí também não funcionou. Mas o Isaac veio. E aí vai para o Egito. Moisés é chamado como libertador. E Deus disse assim: bom, agora eu vou começar uma nova fase. Eu vou chamar um povo que estava cativo, um povo que estava ali escravo, que é descendente de Abraão, do qual eu fiz a promessa. E eu vou levar eles para uma terra, eles vão ser meus sacerdotes para todas as nações. Eles vão levar a minha palavra, a minha glória para todas as nações. Eles vão pregar e testemunhar que só eu sou Deus e ninguém mais é. Mas aquele povo, você sabe da história, eu sempre falo isso, falhou no deserto. Então o argumento de uma nação santa que fosse santificar a todos também falhou. Mas glória a Deus, porque na sexta vez que Deus vai tentar, Ele tenta trazendo o seu último argumento, trazendo o seu filho, porque 6 é número de homem, e Jesus veio como homem, na sexta dispensação, que é a dispensação da lei, que vai de Moisés até o nascimento de Jesus, porque de Jesus para frente é graça, amém? Aí Jesus nasce. Então nós vemos aqui que sobrou o último e o único argumento que Deus tinha. É para Deus mostrar para nós assim, e a gente olhar para a história, para a história que passou, e dizer assim: puxa, o homem não consegue nada mesmo. O homem descendente de Adão sempre falha. Mas o último Adão que se encarnou, a Bíblia o chama, Paulo na carta de Coríntios, o chama de último Adão. Esse venceu lá na cruz por cada um de nós. E a obra que Deus tinha para fazer de uma maneira assim, concreta, foi em Cristo na cruz. Não precisou mais de nada, um sacrifício uma vez por toda, um sangue derramado uma vez por toda, um sumo sacerdote que entrou nos céus e ofereceu sangue para mim e para você, para que nós pudéssemos ser justos diante de Deus. Olha para quem está do teu lado, aí tem um justo. Aí tem um justo, querido, por causa do sangue, amém? Aí tem um justo por causa do sangue. Aí tem um homem e uma mulher de Deus eterno, por causa do sangue, por causa da cruz de Cristo. Nós temos, querido, que ser apaixonados pela cruz. A cruz, ela nunca pode sair do nosso coração, do nosso pensamento. Saber o que Jesus fez naquela cruz. A gente assiste o vídeo e acha que é uma coisa muito mais profunda do que aquilo que nós estamos vendo. Nós estamos vendo ele sofrendo tudo, mas ali espiritualmente, querido, Deus está resgatando de volta toda a humanidade para si, através da cruz de Cristo. Glória a Deus. Para sempre, querido, nós vamos agradecer o Senhor pela obra da cruz. E tudo começa na vida de um homem que está nas trevas, de um homem que está nos vícios, na prostituição, na idolatria, na feitiçaria. Tudo começa pela cruz. Tudo começa por essa porta que se chama cruz. Como é que é aquela música que a gente nunca consegue tirar ela no ensaio, né? Cantar. Como é que é o refrão? Rude cruz se erigiu. Como é que é o refrão? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Agora eu não lembro. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Entendeu, querido? A gente tem que amar a mensagem da cruz. E a gente tem que levar a nossa cruz, porque um dia nós vamos receber uma troca.
por causa da cruz, Ele vai nos dar a coroa da vida eterna, a coroa da glorificação do nosso corpo. Mas aqueles que não querem cruz, não terão coroa. Amém? Eu quero falar algumas coisas com você em relação à cruz. Nós estamos falando da cruz, que foi o último e o único argumento que Deus teve para tirar a humanidade das trevas. Ser transportado do reino das trevas para o filho do seu amor. Foi a cruz. Foi a cruz. E foi na cruz. Primeira coisa em relação à cruz, diz assim comigo: eu tenho que carregá-la. Que é o que nós falamos agora. Diz assim: tenho que carregá-la. É o processo de sofrer com Cristo. Porque carregar a cruz é sofrer. Mas eu não estou profetizando sofrimento na sua vida. Eu estou dizendo que a partir do momento que a gente toma a cruz, de uma maneira ou outra, não sei de que jeito, cada um tem as suas experiências, mas nós vamos acabar sofrendo. Não tem ninguém que põe a cruz na costa e continua vivendo dali para frente um mar de glória em todas as áreas da vida. Alguma coisa vai sempre pegar. Ou são pessoas que vão se afastar de você, são amigos e parentes, não importa, não sei de que jeito, mas a primeira coisa em relação à cruz, eu tenho que carregá-la. A minha cruz, eu tenho que carregá-la. Amém? E cruz não fala de conforto. Jesus não prometeu uma cruz ortopédica para nós, amém? Aquela fofinha, toda gostosa, que modela conforme você senta em cima, deita em cima. Não tem, querido. É a cruz. Todas as cartas que você for ler, a de Pedro, a de Paulo, a de Tiago, todas elas, uma parte ou outra vai falar de sofrimento por causa de Cristo. Você pode ver. Paulo fala, Pedro fala assim: olha, tenha por motivo de alegria você estar sofrendo, porque toda a irmandade espalhada pelo mundo também está sofrendo e sendo perseguida. Era a época de Nero, em que Nero estava atacando fogo em crente para tudo quanto é lado, alimentando leões por tudo quanto é lado. E era todo tipo de tortura que você pensasse os cristãos sofriam. Por causa do quê? Pegaram na cruz. Hoje talvez não, é a nossa realidade, nós não estejamos nesse nível, mas continuamos sendo perseguidos. No mundo espiritual, as coisas parecem que ficam um pouco mais difíceis, mas Jesus está dizendo assim: ei, vamos sofrer junto? Vamos sofrer comigo? Porque você acha que Jesus não continua sofrendo ainda? Sim ou não? Continua. Você acha que Jesus está olhando essas prostitutas agora que estão se vendendo nas esquinas? Você acha que Ele está todo feliz no trono? Ele chora por elas. Ele chora por aqueles que estão se drogando nesse exato momento. Ele chora por aqueles que estão matando nesse momento. Ele chora por aqueles que estão sacrificando crianças a demônios. E nós temos que sofrer juntos. Jesus disse assim: olha, ei, eu convido vocês a morar comigo no céu, mas vamos carregar a cruz junto, vamos sofrer comigo. Chora comigo quando estiver chorando pela humanidade. Chore em intercessão, clame, seja apaixonado pelos pecadores como eu sou. Isso é levar a cruz. Olhe por aqueles abandonados, aqueles que não têm pais, as viúvas, aqueles que estão morrendo de fome, aqueles que estão sendo injustiçados, e sofra comigo por eles. Isso é carregar a cruz. Amém? Vitória, querido, é você ter uma consciência de pegar numa cruz e ir com Cristo até o fim. Isso é vitória. Não é mais um carro, não é mais uma casa, não é mais um degrau na empresa. Tudo isso é consequência e Deus vai nos dar. Mas vitória é você conseguir até o fim com a cruz, para trocar ela por uma coroa. É carregar, é sofrer com Cristo. Porque a cruz ela pesa. E nós temos uma via dolorosa também a passar, como Jesus passou a sua. Então, pelo que diz a história, eles levavam só a parte transversal da cruz. E aquilo pesava 50 quilos, um saco de cimento. Você dá um passo com
com 50 quilos é uma coisa, você dá 2 passos com 50 quilos é outra coisa, mas você ter uma vida toda para andar com esse peso de sofrimento pela obra do Senhor é outra coisa. Por isso que tem muitas pessoas que começam bem, mas logo largam da cruz e dizem: epa, isso não é para mim. E aí vai, querido, tem muitos lugares aí oferecendo coisas melhores, a cruz não está oferecendo. Mas se você não é digno de carregar a cruz, você também não é digno do céu. Amém? Se você não é digno de carregar a cruz porque eu não quero, então também você não é digno de morar no céu. O céu é para quem pegou na cruz, querido, e sabe o que está fazendo. Mas pegou na cruz não porque a Bíblia diz: ó, carregue a cruz, porque está escrito lá, se você quer ser discípulo dele, pega a cruz e siga. Mas não é por causa disso, porque está escrito, mas é porque você está tão apaixonado pelo teu Salvador, que você quer carregar a cruz com ele. É mais por paixão do que por uma razão. Então nós temos que pegar a nossa cruz. Em relação à cruz, eu tenho que carregar. Você vê que quando Jesus estava indo na Via Dolorosa ali, passando por dentro de Jerusalém até sair para fora, apareceu um homem lá, um sirineu chamado Simão, e os guardas obrigaram ele a carregar aquela madeira transversal, completar o percurso para Jesus. Você sabe o que isso nos ensina? Jesus está falando ali para mim e para você: olha, você tem que carregar também. Ei, você que está chegando do campo agora, ei Simão, pega a cruz, vamos lá. Você também tem que carregar, você tem que sentir o peso do sofrimento pela obra do Senhor também. Amém? E nós não gostamos de sofrer, mas sofrer com Cristo é tão bom, querido. Quando é por Cristo, quando é pela obra, é tão bom. Isso redunda um peso de glória tão gostoso dentro de nós. Como é que eu posso dizer? Isso redunda dentro de nós um gozo tão grande que não tem dinheiro que pague. Quando a gente sabe que a gente está agradando o nosso Deus, e não importa se é momento de bonança, se é momento de sofrimento, não importa, eu quero estar com a cruz, porque Jesus me chamou para andar com Ele com a cruz. Ele quer repartir comigo o peso da cruz. Ele quer que eu leve um pedaço desse peso. Ele quer dividir com a igreja, com cada membro, com cada igreja espalhada sobre a terra, carregando a cruz. Amém? Eu tenho que carregá-la, querido. Ninguém pode carregar por mim. Eu não posso pedir para alguém dizer: olha, você não quer levar a minha cruz? Não. Cada um tem uma cruz com o seu nome. E essa cruz é só para você. A minha cruz você não pode carregar, eu não posso carregar a sua. Amém? Mas todos nós podemos carregar a nossa, cada um carregando a sua. Outra coisa em relação à cruz é saber que a cruz é um lugar de morte. Diz assim comigo: a cruz é um lugar de morte. É o destino para a natureza adâmica nossa. Porque nós carregamos Adão ainda no nosso corpo, no nosso DNA. A corrupção ainda está no nosso DNA. E nós trazemos essa natureza. Então para que serve a cruz? A cruz serve para matar essa natureza. Amém? Olha lá, Romanos 6,6. É o último argumento aqui para libertar o nosso homem velho. Sabendo isto, que foi crucificado com ele quem? Nosso velho homem. Quem que é o velho homem? O velho homem é aquele que foi herdado de Adão, que só quer pecar, que só quer fugir de Deus. Então diz assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, não está escrito corpo dos pecados, não está falando de pecados plural, que você briga hoje, magoa amanhã, o outro xinga, o outro fofoca, não é pecados, mas diz aqui no singular, para que o corpo do pecado, está falando pecado singular, o pecado original que herdamos de Adão, o velho homem, a fonte do pecado, a velha natureza, seja
destruída, e não sirvamos o pecado como escravo. Olha, seja destruída, porque você foi crucificado na cruz com Cristo. Naquele dia da crucificação, meu querido, eu e você estávamos sendo crucificados junto com Ele. A nossa natureza adâmica estava sendo crucificada junto com o último Adão. Então, cruz é lugar de matar o meu velho homem. O sangue de Cristo, ele serve para lavar os pecados. Mas a cruz de Cristo serve para matar o pecado, o velho homem, a natureza adâmica. Sangue para pecados, cruz para pecado, pecado original. Então, quando eu falo da cruz, eu tenho que lembrar que ali é um lugar de eu matar o meu velho homem. Glorie-me. Paulo disse aqui em Gálatas 6,14 que ele gloria pela cruz do Senhor, porque através dela ele está crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para ele. O velho homem dele está lá, morto com Cristo, o mundo não pode mais atraí-lo. E por que os crentes hoje pecam tanto? Por que os crentes hoje tão fácil, de repente está no pecado, e de repente está de novo? Porque não mataram o velho homem, nunca vai parar de pecar. E vai ficar dia após dia, Senhor me perdoa de novo, Senhor me lava com teu sangue, Senhor me perdoa, ô Senhor me perdoa. E não para de pecar, é uma máquina de pecado. O homem sem Cristo é uma máquina de pecado, é uma máquina de fazer pecado. E nunca vai parar enquanto ele não tomar uma posição. Eu preciso matar a fonte. Onde está a fonte? Ó, vocês conhecem formiga saúva, né? Já ouviram falar dessa formiga? Quando nós plantávamos muda no sítio, era terrível, porque a gente plantava lá os cavalinhos, né? Chamava de cavalo o limão cravo, onde ia enxertar. Então estava tudo bonitinho assim. De repente, quando dava uma chuva, alguma coisa, era a época dessa saúva, aí vinha aquelas tanajura, né? Aquelas formigão, fazia um buraquinho e tal, botava ali, e ali saía um formigueiro. Daqui a pouco você olhava assim, mas estava tudo limpo, só o toquinho, as folhas, os brotos foram tudo embora. Mas não adiantava você pegar e matar uma por uma no caminho. O que a gente fazia? A gente descobria onde era o formigueiro da saúva, né? A gente chamava de oieiro. E a gente ia com uma bomba lá, enfiava ela lá, pó branco, né? Tapava bem e bombeava aquele pó branco lá. Então a gente ia na fonte. Aonde está a fonte dessas formigas que está acabando com tudo que nós plantamos? Nós temos que ir na fonte. E a cruz é o lugar aonde eu coloco a fonte do mal. Porque senão eu vou ficar a vida toda pedindo perdão e vivendo como uma máquina de fazer pecados. Mas quando eu crucifico meu velho homem, querido, isso vai parar, se não parar, pelo menos quase estancar, porque uma hora ou outra a gente dá uma deslizada, mas não é aquela vida de prática. Amém? Então cruz é lugar de morte. Cruz é lugar de morte. Você está entendendo? Então nós temos que morrer. Diz para quem está do teu lado: morre, irmão. Morre na cruz. Tem que morrer. Ai, por que o fulano de tal não larga da pinga? Por que o fulano de tal está na igreja e não larga de cigarro? Por que o fulano de tal está na igreja e não perde o costume de criar intriga entre as amigas? Porque ele da fonte está lá. Viva. A fonte está lá. E as pessoas não têm essa gana, essa vontade de jogar o homem velho na cruz. Elas querem estar ali como um cãozinho, como uma coisinha bonitinha. De vez em quando é tão gostoso pecar. Querido, vai falar porque não é. Fala para mim se as coisas que os homens fazem, os pecados que fazem não é bom. Se não fosse bom, eles não estavam fazendo. Claro que é bom. Mas nem tudo que é bom te leva para o céu, né? Tem muita coisa boa levando gente para o inferno. Tem muita coisa boa levando gente para o inferno. Tem igreja levando gente para o inferno. Você imagina se não tem outras coisas. Amém? Nós precisamos morrer, querido. Cruz. Nós precisamos morrer. Em relação à cruz, eu tenho que saber também que é um lugar de liberar perdão. Diz assim comigo: cruz
é lugar de liberar perdão. O que Jesus fez quando ele estava na cruz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele liberou o perdão na cruz. Se eu estou com Jesus na cruz, eu tenho que aprender esse princípio de liberar perdão. Eu não posso fugir desse princípio. E como é difícil liberar perdão, sim ou não? Humanamente falando, sim ou não? Porque tem coisas que os homens fazem que até o diabo duvida. Tem pessoas que são tão ruins que se o diabo encostar nela, ele fica manifestado da pessoa de tanta ruindade. Porque, querido, o diabo deu um empurrão lá no Éden. Hoje os homens fazem coisas que eu acho que até demônios ficam assustados. Falam, nossa, esses caras são bons. Agora você imagina uma pessoa vem e faz uma coisa tão ruim para você, se você não fez nada para ela. E a Bíblia vai falar para você, ô queridão, você tem que perdoar. Mas você está fuzilando por dentro, você quer que caia um raio na cabeça. E Jesus vai falar, querido, você está comigo na cruz. Eu também estava lá na cruz e estava doendo. Eu era Deus, eu estava ali como salvador deles, sofrendo. E eu liberei perdão. Eu disse, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E quem somos nós para estar na cruz e dizer, não. Se o fulano for para o céu, eu não quero ir. Ou é eu ou é ele, Deus vai ter que escolher. Então nós temos que aprender na cruz. Nós somos mortos, querido. Nós temos que aprender a liberar perdão. Se você está na cruz, você vai ter um coração perdoador o tempo todo. O tempo todo. E Deus muitas vezes vai testar até onde nós estamos com Ele na cruz, viu? Nós estamos num processo de obras, de crescimento. E Deus, é claro, como um bom professor que Ele é, Ele vai liberar umas provas de vez em quando para ver. Vamos ver se Ele perdoa mesmo. Porque na teoria é muito gostoso a gente ficar falando. Eu também estou falando aqui, é muito gostoso. Pá, vamos lá. Amor, misericórdia, perdão. Aí Deus fala assim, vamos ver se Ele está comigo na cruz ou se Ele vai descer rapidinho. Aí Deus libera alguém para fazer algo trágico na sua vida. Aí você desce correndo da cruz e vai lá tirar satisfação. Aí o que aconteceu? Você repetiu na prova. Aí Jesus vai falar assim, não, esse não está comigo na cruz. Quando Deus pediu para Abraão e Isaac, a experiência não foi para Deus. Deus sabia, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece até as palavras que nem saíram da nossa boca. Mas Ele precisava que Abraão conhecesse a si mesmo e disse, vai lá, Abraão, me dá o seu filho, vamos ver, eu quero o sacrifício. Ainda Deus fala assim, me dá o seu filho a quem tu amas. O que Deus está falando? Abraão, você deu uma esquecida de mim, né? Depois que nasceu esse Isaac aí, nunca mais você me... É só o seu filho, mas então agora eu quero ele. Vamos ver se você está comigo mesmo. E Abraão foi, querido. E ele foi para sacrificar mesmo. E aí Deus disse, quer dizer, Deus disse, eu sei, Abraão, é para você. Agora você entende. Então, querido, muitas vezes nós vamos entrar em situações que Deus vai liberar para ver se eu desço da cruz ou se eu continuo na cruz. E isso é bom para nós, porque isso nos fortalece na fé. Até a gente vai falar, puxa, graças a Deus, eu perdoei. Oh, glória, Senhor, muito obrigado que eu passei mais essa. E você vai se fortalecendo no Senhor. E diz, Senhor, não quero sair daqui. Não quero sair daqui. Mas, querido, é na prática que a gente vai ver, viu? É na prática. Se prepare. Uma hora ou outra Deus vai liberar alguma coisa para ver até onde. Porque a primeira ação de qualquer ser humano, quando acontece qualquer coisa, é vir uma coisa primitiva aqui de dentro, que é o velho homem querendo se mexer na cruz, para fazer algo que não deveria ser feito. É nessa hora que você vai ter que se controlar, e aquilo que você queria falar, não falar, aquilo que você queria fazer, você vai se segurar, e você vai falar assim, irmão, eu te perdoo, me perdoa, deixa para lá, amém? Então o lugar da cruz é lugar de liberar perdão, querido.
Eu ia ler 2 textos aqui, mas não vou ler, mas vou explicar para você. Quando Jesus estava descendo da Galileia para Jerusalém, e ele disse: eu preciso descer para Jerusalém porque eu preciso ser morto, eu preciso, ser entregue pela humanidade. E eles passaram por Samaria. E a gente sabe que Samaria e os judeus não se dão. E quando Jesus ia passando por Samaria, diz que o povo samaritano, vendo que ele intentava ir para Jerusalém, e eles não gostavam de Jerusalém também, eles expulsaram Jesus e não deram noite para ele dormir. Jesus precisava dormir em algum lugar. Aí os discípulos, que são muito criativos e ajudavam muito o Senhor, disse: Senhor, vamos pedir para mandar fogo do céu, e destrói Samaria toda aqui. O Senhor já fez isso lá com Sodoma e Gomorra, mais um lugar aqui. Jesus disse assim: vocês não sabem de que espírito vós sois. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Eu vim para salvar a humanidade, não vim para condenar, ele disse. Aí essa história acaba aí. Aí olha que interessante, Jesus morre, é crucificado, ressuscita. E aí eles estão lá em Pentecoste, depois de 50 dias o Espírito Santo desce, eles são cheios. E aí eles começam a evangelizar. E o que acontece nessa evangelização? Vamos colocar aqui o texto de Atos. Aí essa Samaria que eles queriam tacar fogo, olha o que acontece aqui. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre eles nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam esses o Espírito Santo. Do que está falando aqui? De perdão. Jesus naquela hora perdoou Samaria e diz: não vou mandar fogo, porque o meu perdão acaba alcançando os corações. E os discípulos aprenderam esse. Com certeza Pedro e João, quando foi lá, eles devem ter pensado: puxa, e nós queríamos mandar fogo nesse povo, agora estão recebendo o Espírito Santo, estão falando em línguas, estão recebendo o dom de curar, dom da palavra. Então muitas pessoas que hoje eu não perdoo, que hoje eu quero que morra, se eu perdoasse amanhã seria uma bênção na minha vida. E tem muitos casos acontecendo assim. Pessoas que a gente quer pisar hoje, esmagar hoje, dizer: Senhor, juízo sobre ele. Senhor, mata ele. Senhor, deixa na sarjeta, não mata não, que eu quero ver ele sofrendo, eu quero ver ele passar fome. E você acha que não tem gente fazendo esse tipo de oração por tudo quanto é canto? Tem. Mas quando a gente libera perdão, querido, lá na frente nós somos abençoados. E vamos ver essas pessoas sendo abençoadas. Querido, você não perde nada em liberar perdão para um parente, ou liberar perdão por uma pessoa que te traiu. Você não perde nada. Você vai ver que lá na frente Deus vai completar uma obra nesse coração. E a sua falta de perdão hoje pode ser a consequência daquela alma amanhã estar no inferno, enquanto ela poderia estar no céu, como foi o caso de Samaria. Que se Jesus mandar fogo, estava tudo no inferno. E esses montes que estavam tudo recebendo o Espírito Santo, agora onde estariam? No inferno. Então lugar de cruz é lugar onde eu vou dizer assim: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz, ela não sabe o que faz. Amém? É desse jeito mesmo. Entra no quarto e diz: Senhor, a Josefina, ela falou assim de mim, ela anda inventando mentira de mim. Senhor, perdoa, ela não sabe o que está fazendo. Senhor, não pesa a mão sobre ela, não, perdoa a vida dela, Senhor. Libera perdão, querido. Aí você vai ver, quando você começa a liberar perdão, aí habita a verdadeira liberdade. Você vai se sentir tão livre, tão gostoso. Você não leva peso nenhum, você não leva ninguém na costa, porque cada pessoa que você não libera perdão é mais um que você bota na sua costa para carregar. E tem gente que está curvado, quase caindo no chão de tanta gente que está levando na costa. Tem que perdoar, querido. Perdoa o pai, perdoa a mãe. Você acha quantas coisas pessoas já não fizeram lá atrás que é imperdoável humanamente falando? Mas se nós estamos em Cristo Jesus, há perdão. Há perdão. Na IMAP que nós tivemos na Itajaí, ela dá aula lá na Jocum, eu esqueci o nome dela.
a esposa do Murakami, ela contou um testemunho longo, querido. Se você escutar, você chora. Ela foi abusada pelo pai dela. Ela foi abusada pelo tio dela que morava na fazenda junto. E depois, quando ela lá na frente, bem lá na frente, ela se converte, ela entrega a vida para Deus. Você sabe o que ela fez com o pai dela? Ela cuidou do pai dela até morrer e apresentou Jesus para o pai dela. Ali houve uma troca de perdão, o pai pediu perdão, ela liberou perdão, fala: pai, eu te perdoo sim. E apresentou Jesus para ele e ele morreu salvo. Agora, quantos crentes hoje numa situação dessa, sabe o que ele ora? Ele amaldiçoa mais ainda. Porque toda pessoa quando está pecando, querido, por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é uma influência diabólica. Então a gente tem que ir contra o diabo, sim, os demônios, sim, eles não têm conserto, eles nós temos que amaldiçoar, expulsar, pedir fogo de Deus da cabeça deles, fraquejá-los. Mas a pessoa é uma coitada de uma escrava. Então nós temos que aprender a liberar perdão. Agora você imagina, querido, você ter na memória a lembrança do pai te abusando a infância toda, e depois você está com ele na cama, ali morrendo nos últimos dias, e você está cuidando da vida dele até ele morrer, e você ter um coração para dizer pai, e você olhar com outros olhos, você olhar um homem de Deus. Para isso precisa estar na cruz, porque quando a gente não está na cruz, querido, a gente quer ter o gostinho de pisar em cima. Então cruz é lugar de morte. Amém? Glória a Deus. Será que sai um glória a Deus aí? Aleluias. Oh, maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo poder da cruz. Pelo poder da cruz que nos faz perdoadores também, Senhor. Porque se nós não perdoarmos, o Senhor também não perdoa. Saber, querido, que a cruz também é um lugar de vergonha. Diz assim comigo: cruz é lugar de vergonha. Jesus foi envergonhado aonde? Na cruz. Você sabia que aquela roupa que Jesus usava, que era só tampava aqui a frente aqui? Aquilo para os judeus é como estar nu. Isaías, quando profetizou 2 ou 3 anos, Jesus, a Bíblia diz assim, lá em Isaías, que Deus pediu para que ele profetizasse 2 ou 3 anos, não lembro se era essa quantidade de ano, mas diz assim, profetiza nu, mas não é nu. Deus não ia pedir para um homem ficar nu inteiro, era nu só com essa parte. Para eles isso aí era nu. Então Jesus na cruz, para ele que ele estava vivendo naquele momento, ele estava nu na cruz. Aquilo para ele era uma vergonha. Então na cruz ele sofreu a vergonha. Agora, se eu estou na cruz e estou com ele, eu também vou sofrer vergonha. Amém? É o lugar onde eu exponho minha vergonha, eu exponho minhas fraquezas também, e digo: oh, irmão, eu também sou fraco, irmão, eu também sou imperfeito, também erro, e às vezes a gente expõe isso aí, não tem problema nenhum. Amém? Ninguém é super-homem nem mulher maravilha. Nós somos todas pessoas que uma hora ou outra a gente é deficiente. Mas o mais bonito, sabe de tudo, querido? Não é a gente mostrar que a gente é perfeito, a gente não peca. Não é a gente mostrar que a gente, paz do Senhor, é aquela coisa, todo mundo olha e fala: não, esse cara, não é isso. O mais bonito de tudo é quando uma pessoa erra e ela assume o erro, ou ela pede perdão, ou ela, sabe, ela não quer tampar aquilo, ela quer mostrar: eu sou isso mesmo, também erro. Amém? Vamos continuar, é lugar de expor a vergonha. E como a gente não gosta de expor as nossas fraquezas, as nossas debilidades, a gente quer se proteger com isso. A gente quer se proteger com isso. Tem pastores que eles se mostram para a igreja de uma certa maneira, que quando a igreja olha para ele, diz: é Jesus na terra. E não existe isso. Infabilidade papal, querida, só na igreja católica, mas também não existe. Todos os papas são falhos e pecadores. A gente sabe a história toda, como é que é. E é tão bonito quando a gente assume a nossa vergonha e diz: não, eu sou falho, não sou perfeito, não. E cruz é lugar de a gente assumir e às vezes mostrar para as pessoas, mostrar para quem está do meu lado: é verdade, eu fiz mesmo, eu não consegui mesmo. Então é lugar de expor a vergonha, reconhecer quem eu sou sem Cristo.
que sem Cristo nós estamos totalmente envergonhados. E com Cristo nós temos que assumir as nossas falhas. E às vezes até com o Senhor e dizer: Senhor, eu não sou super-homem. Não vou esconder que o Senhor sabe quem eu sou. Me ajuda. Eu falhei de novo, Senhor. De vez em quando eu falho, Senhor. Mas eu preciso de Ti, Senhor. E tem gente que tem um orgulho quando vai orar, não quer falar o que ele é, como coisa que se Deus não conhecesse ele. E a coisa mais linda para Deus é quando um filho seu expõe a sua vergonha. Aí Deus vai ficar tão feliz e falar: nossa, até que enfim ele enxergou que sem mim ele nada é, que ele precisa de mim para ser aperfeiçoado. Amém? Sem Jesus nós não vamos conseguir ser perfeito ou aperfeiçoado. Amém? Ali estava na cruz, querido, os dois ladrões. Um estava afrontando Jesus Cristo. O outro estava assumindo. Olha lá que lindo a vergonha. E o que estava assumindo olhou para o outro e diz: olha, nós estamos aqui. Olha a vergonha. Ele estava mostrando: nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós somos ladrões, nós roubamos, nós matamos, nós estamos merecendo. O que esse ladrão estava fazendo? Expondo a sua vergonha. O outro não queria esconder: se você é filho de Deus, desce daí, tira a gente daqui. Mas ele não estava em momento nenhum na cruz querendo assumir o seu BO. Então a cruz é lugar de a gente mostrar a vergonha, querido. Para Deus, principalmente, nas orações. Porque oração não é só para: oh, glória a Deus, aleluia, eu te amo, amém. Mas tem um momento que você tem que mostrar a sua vergonha para Ele. E dizer: Senhor, olha aqui, Senhor, nessa área está difícil. Senhor, ali. Ou Senhor, acolá. Senhor, tu está vendo meu coração. Senhor, eu estou expondo para o Senhor, mas ao mesmo tempo quero dizer que eu não quero ser assim. Me ajuda. Libera do teu Espírito em mim para me consertar nessa área. Nessa falha de caráter que eu tenho nessa área. E Deus vai, querido, liberando. Mas se você está na cruz, você expõe a vergonha. Se você não está na cruz, você não vai expor nunca. Você vai ficar como Adão e Eva, querendo colocar folhinhas de figueira para esconder a vergonha. E não adianta, porque aquilo seca e cai e não fica pior. É melhor a gente assumir as nossas vergonhas, nossas debilidades. Amém? Outra coisa, saber que na cruz é um lugar de sede. Diz assim: cruz é lugar de sede. Jesus teve sede na cruz? Teve. Então olha lá, Mateus 27, 34. Deram-lhe a beber, oh meu papai, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Olha que interessante. O que fazia o vinho com fel quando o crucificado tomava? Ele ficava adormecido e não sentia dor. E o diabo tem tentado oferecer isso para nós o tempo todo. O diabo tem tentado oferecer vinho com fel para que a gente não sofra com Cristo. E o diabo também foi oferecer vinho com fel para que Cristo não sofresse. Mas Cristo, quando viu que era vinho com fel, o que ele fez? Ele estava com sede. Ele achou que era água, mas era vinho com fel. Ele diz: epa, isso eu não quero. Eu tenho que sofrer pelos meus. Eu tenho que sofrer para que eles sejam salvos. Porque você imagina o Cordeiro de Deus, a gente soubesse hoje, lendo as Escrituras, que o Cordeiro de Deus tomou vinho com fel e não sentiu dor nenhuma. Como que a gente ia falar assim: vamos celebrar a ceia, ele sofreu por nós as dores. Que dores se ele tomou vinho com fel? Então nós precisamos tomar cuidado com esse vinho com fel, querido. A nossa velha natureza vai berrar o tempo todo para tomar esse vinho com fel. Toma um pouco, rapaz, você precisa dar um... Por que as pessoas bebem hoje? Por que elas bebem álcool? Para amortecer. É ou não é? Todo dia à tarde passa no bar tomar uma. Por que ele passa no bar tomar uma? A vida está uma desgraça. A vida está um vazio. O casamento está uma porcaria. Os filhos todos perdidos. Aí o camarada, ele não aguenta. E aí o diabo oferece vinho com fel. Pode ser a pinga, no caso aí. E ele toma a cachaça dele e fica tudo tranquilo. Quando ele toma a cachaça, a coisa abaixa. E nós não podemos cair nessa, querido.
Nós estamos falando de pinga, claro que você não vai tomar pinga, mas tem tantas coisinhas aí que se parecem boas e é vinho com fel. Sabia? Tem tantas coisinhas boas aí que parecem ser boas, mas são vinho com fel. As igrejas hoje, elas estão virando um centro de entretenimento. Está ou não está, se você olhar de uma maneira geral, um centro de entretenimento? Sim ou não? Onde o que entreta as pessoas não é mais a presença de Deus, mas são as coisas que se fazem. O Almir estava comentando ontem vindo no carro, o Almir estava falando, nossa, eu vi uma chamada no rádio de uma igreja americana, e nossa, vai ter um acampamento lá com os meninos, e vai ter balada, não sei o quê. O que mais, Almir, que você falou? Hora do soninho, balada, não sei o quê, tudo coisa que o mundo... que você vai juntar a meninada para dar vinho com fel, desde pequeno. Para acostumar que igreja é lugar de entretenimento e não é lugar para buscar a presença de Deus. Querido, se a presença de Deus não te entrete, é melhor a gente ir para casa. Se a presença de Deus não me entrete mais, é melhor eu ficar em casa assistindo o Fantástico, é muito melhor. Mas é Ele que me entrete, é dele que eu gosto. É Ele que me diverte, Ele é minha diversão, Ele é meu passatempo, Ele é que me dá prazer, muito mais de qualquer coisa. Então a gente tem que, na vida da gente, aprender a dosar tudo. Ir no shopping é bom, mas vamos dosar, porque senão vai virar vinho com fel. Sabia? A gente fica querendo esconder alguma coisa dentro de nós com esse vinho com fel. Claro que precisamos. A gente precisa de uma hora ou outra dar uma passeada, a gente precisa, mas hoje, querido, até dentro, quando nós falamos, é tudo entretenimento, uma hora não sei o que, noite do pijama, noite não sei o que, balada gospel, sabe, só coisinhas, vinho com fel, a igreja fica amortecida, e está toda desligada, Jesus está voltando, então todo mundo amortecido com vinho e fel, não estão sentindo nada. Aí você fala assim, nossa, nós precisamos carregar a cruz, sofrer com Cristo. Ela está tão no vinho com fel que ela fala, sofrer com Cristo, o que é isso? Cristo já sofreu por nós. Então rasga da sua Bíblia, ou toma a sua cruz e me siga. Então rasga o Paulo que diz que eu estou crucificado para o mundo. Vai rasgando tudo onde tem cruz. Jesus, quando disse assim, olha, se perseguiram a mim, que sou o mestre de vocês, o que Jesus está acreditando, imaginem vocês. E foi isso que aconteceu. Então o mundinho gospel hoje, querido, nós temos que tomar cuidado, está oferecendo tanta coisa para a igreja. É forró dentro da igreja. Você vê isso, tem vídeo para ver, não é eu que estou falando. Você vê ao vivo e a cores lá, as coisas acontecendo. Então nessa cruz, querido, nós não vamos tomar vinho com fel de jeito nenhum. A única água que a gente toma é a água da vida. A água do Espírito Santo, que é a água da vida. Que quando a gente toma, ela transforma o nosso interior, ela nos faz lindo, ela nos faz vivo para Cristo. Vamos recusar esse vinho com fel. Toda vez que o diabo vier oferecer vinho com fel, sai fora. Sai fora. Toda vez que é o momento de você orar, buscar a Deus, é seu momento devocional, ou é o dia de ir ao culto com os irmãos, ou é o dia da ceia, não sei, dia de oração, não deixa o diabo oferecer vinho com fel. Nessas horas aparece de tudo para você não vir na igreja. E coisas boas, ou coisas que você fala, hoje não vai dar. Aí você troca o culto pelo vinho com fel. O diabo, ele não é tão babaca como a gente pensa. Ele só foi babaca quando ele quis tomar o trono de Deus, porque nunca ninguém tinha tomado antes e ele achou que ele ia ser o primeiro e ia conseguir. Depois daí, ele não é babaca, querido, ele é muito inteligente. Adão e Eva eram muito inteligentes. Vocês não imaginam a inteligência, a capacidade intelectual que Adão e Eva tinham. A mente deles operavam 100%. Hoje nós não conseguimos operar com 10, 15, 5%. A gente não consegue usar isso aqui mais sempre. Deus travou até. Até travou, porque você imagine um homem mau hoje operando 100%. Você já vê o que o homem faz com 10. Agora você imagine com 100 o que ele não faria. Aí o diabo desce lá e consegue enganar 2 que operavam 100%.
Ele é inteligente ou não é? Muito inteligente. Só que se hoje a gente não fica na cruz, que é o que nós estamos falando, é o nosso lugar, querido, o diabo vai pegar a gente, o diabo vai passar vinho com fel, o diabo vai passar perna, o diabo vai engrupir a gente, ele vai colocar armadilha e fazer a gente cair. Porque ele sabe que quando o seu homem velho não está na cruz, está facinho para ele te pegar. Amém? Vamos deixar nosso homem velho na cruz. Vamos recusar vinho com fel. Aí você está naquele momento que você vai ligar um som para orar. Aquele momento só você na intimidade com seu Deus. Ele está doido te esperando ali. Alguém manda um WhatsApp para você dizendo assim: liga agora a televisão, o cara vai passar um filme assim, 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 que da hora. Aí você corre largar o momento de oração para assistir o filme da hora. O diabo te ofereceu um vinho com fel. Ele sempre vai oferecer quando você vai agradar o coração de Deus. Toda vez que você vai satisfazer o coração de Deus, ele vem com vinho com fel. Outra coisa, querido, quantas pessoas não chegaram na casa de Deus e aquela coisa linda enraizando, crescendo, e vai dar o fruto. Quando vai dar o fruto e ser usado por Deus, o diabo vem com vinho com fel e tira ele da igreja, ou tira ele do mover e abafa. Uma pessoa que ia ser um ministro de louvor abençoado, sei lá, alguém que ia ser usado em algum dom de cura, tantas pessoas ser curado por ele. Aí na hora que ele vai crescer, frutificar e lançar raiz, e Deus diz: é isso que eu tenho propósito. Aí o diabo vem com vinho com fel e acaba com tudo que Deus ia fazer na vida dele. Por isso a decisão está na minha mão e na sua, não está na de Deus. Deus não desceu lá decidir para Adão: Adão, vem aqui que eu vou mostrar para você o que é certo. Ó, meninão, vem aqui, pega esse fruto aqui, tá vendo, e come. Não, Deus disse para ele: Adão, tá aí vida e morte, viu? Ele avisou. E ele que escolheu, e hoje as pessoas escolhem. A pessoa, eu já falei isso aqui, que acontece muito em igreja. Seja a mulher, a moça, ou seja o moço. Tá uma graça, tá crescendo, que benção, que testemunho. Aí aparece o amor da vida. Que não é o amor, não vou falar isso, que devia falar, né? Amor. É mortadela. Amor. Aí vem. Eu já vi muito isso aí. Eu que eu sou novo, né? Quantos anos eu tenho? 25, né, meu amor? De casado. 27 de casado. Gente, que dó. O meu coração já ficou tão marcado com essas coisas, que a gente se apaixona por pessoas que a pessoa vem na igreja, a gente se apaixona, a gente vê aquela coisa linda crescendo, vai agora, isso aí vai ser um instrumento na mão de Deus, que o inferno vai se lascar. Aí de repente o que o diabo vai? E põe a coisa mais linda. Ele escolhe, querido, ele não põe pangaré, ele não põe jagunço, ele põe aquela coisa mais linda, o meninão mais bombado, mais fofão, a menininha mais tchuque-tchuque. Ele fala: que é isso? E quando ele olha, querido, ele não tem. Aí o diabo já vê, porque o diabo, um psicólogo, 5 minutos conversando com você, ele já sabe quem você é. Agora você imagina o cara que é espiritual, está do outro lado e é muito inteligente, foi criado com muita glória. Claro que ele perdeu a glória, mas aí ele olha para você, ele viu que seus olhinhos fez tchuc, brilhou, ele fala: já era. Ele olha para o Pai do céu e diz: esse ministério que o senhor não tem mais. E tem um monte assim, querido, para a rua, embaixo de ponte, se drogando por causa do vinho com fel. Por que Adão caiu? Porque a sogra dele foi lá dar a fruto para ele? Não, ele nem tinha sogra, né? Tem até uma frase de caminhão que diz: feliz foi Adão que não teve sogra nem caminhão. Por quê, querido? Escuta o que eu vou falar. Adão era apaixonado por Eva. Vocês não imaginam quanto. O cara que estava sozinho no meio daquele negócio lindo, né? Mas estava sozinho e via todos os animais bonitinhos se acasalando, tudo fofinho, ele lá. Aí de repente Deus faz
Você imagina, a Eva foi a primeira, a mão de Deus que fez também. Você imagina a coisa mais linda que era a Eva. Aí Eva vem com aquele jeitinho todo dela com o fruto na mão. Amor, você não quer comer? Mas esse é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ah, amor, come, bobo. Ah, você não me ama, se você me ama, come. Aí ele e comeu, porque ele amava. Adão, na realidade, enterrou toda a descendência da humanidade por causa da paixão por Eva. A paixão pela Eva era acima do temor dele pelo mandamento de Deus. Por isso, vocês que estão aqui ainda, e até os jovens, tem poucos aqui, mas nunca, querido, nunca beba vinho com fel. É de Deus, pede, confirma, é Deus que está me dando, Senhor, e vai orando, a hora que você sentir, é Deus, vai, que é bênção. Mas normalmente o diabo vem empurrando coisas no meio do caminho. Quantos profetas não estão embaixo de ponte? Quantos homens que iam ser usados em milagres, em convenções evangelísticas, arrebanhando milhares e milhares de pessoas aos pés de Cristo e não estão embaixo de ponte, estão perdidos totalmente no mundão por causa de beber o vinho com fel. Por causa que um dia colocou um tchuc-tchuc na frente dele, aí ele se apaixonou, e aí, cadê o fulano? Não veio na igreja? Não, ele foi no shopping com a fulana. Aí o outro culto, e o fulano, hoje ele foi com ela na casa de um parente na cidade e tal. E a ceia hoje, nem na ceia ele vem vindo, não, hoje ele foi com ela. Já era. Eu estou dando um exemplo, mas pode ser tanta coisa, querido. O vinho com fel pode ser tanta coisa, até um serviço. Tem que orar. Aí vem aquele serviço, ai que bênção! Ai Senhor, obrigado pela bênção, esse serviço. Eu estava precisando de serviço. Aí o serviço não é bênção, é vinho com fel. Porque aquele serviço vai te acabar o seu relacionamento com Deus, com os irmãos, com tudo. Então a gente tem que usar muita sabedoria, pedir para Deus, Senhor, me ajuda. Eu não quero tomar vinho com fel, eu não quero nada que me separe de Ti. Eu não quero, Senhor. Eu quero permanecer contigo, nem se por causa disso, Senhor, muitas coisas eu vou largar e eu vou dizer como Abacuque, né? Ainda que não floresça, ainda que não produza, ainda que não haja gado no campo, ainda que, né, ele está falando, né? Mas se tivesse, ainda assim eu exaltarei e glorificarei o Senhor, porque para mim o que importa é Deus. Deus é meu tudo, o resto é nada. Diz assim comigo, Deus é meu tudo, o resto é nada. É nada. Eu tenho uma casa de veraneio em Angra dos Reis. É nada. Eu tenho um iate de 3 milhões. É nada. Jesus vale mais que isso, sim ou não? Então Jesus é nosso tudo. Amém, querido? Vamos ficar firmes até o fim na cruz. Porque depois da cruz, com certeza vem a ressurreição. Jesus só ressuscitou porque ele passou pela cruz. Crente que não quer levar cruz, crente que não quer ser crucificado, não vai ressuscitar. É um processo que a gente não tem como pular. Eu não teria como eu pular, sabe? Eu aceitei Jesus, daqui eu já... Glória! Não. Você vai ter que carregar a cruz, subir no Gólgota, deixarem te pregar, liberar perdão para todo mundo, morrer lá, depois de morrer, aí depois da morte Deus diz, bom, agora que você morreu na cruz, agora também eu vou te levantar. É um processo que Jesus passou e eu com você não vamos pular. Não vamos pular. Amém? Vamos nos colocar em